Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, essa passagem aqui, o versículo 18, dá a entender que quem faz a pergunta eram os discípulos de João. Lá em Mateus 9 fala que os discípulos de João vieram e perguntaram a ele. Aqui não fala exatamente quem perguntou, mas de qualquer maneira são três classes de pessoas aqui. São os discípulos de João, os fariseus, e lá em Mateus 9 fala os discípulos dos fariseus e os discípulos do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os teus discípulos? Os discípulos de João, eles realmente jejuavam porque eles estavam na condição de arrependimento. João pregava o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino, e a mensagem era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então eles jejuavam por reconhecimento de culpa, de toda a culpa que tinha Israel de ter desprezado os profetas, ter matado os profetas, ter desprezado a lei que Deus havia dado. Então era um jejum por culpa, um jejum de tristeza. É mais ou menos quando a gente tem uma tristeza muito grande e até deixa de comer, né? A pessoa que passa por algum problema muito sério até emagrece, come menos, porque aquilo a preocupa. E assim era o estado de alma dos discípulos de João Batista. Aí vem os discípulos dos fariseus. Por que jejuam os discípulos dos fariseus, né? E os próprios fariseus? E acho que a resposta a gente tem lá em Lucas, capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele jejuava 2 vezes na semana, ele se gabava de jejuar. E lá eu acho que no Evangelho de Mateus, que o senhor fala de jejum feito para os homens verem o jejum, assim como a esmola dada e as longas orações feitas nas esquinas para serem vistos pelos homens. Então os fariseus jejuavam para serem vistos pelos homens. Essa é a conclusão que a gente pode tirar, porque eles faziam do jejum o diferencial deles para se comparar com os que não jejuavam. Esse fariseu, quando ele faz essa oração, na verdade é um louvor a si mesmo que ele faz aqui. Ele não está orando a Deus, ele está louvando a si mesmo. E esse jejum de 2 vezes por semana é uma coisa que ele inventou. Ele poderia ter jejuado 1 vez por semana ou 10 vezes por semana, não importa, ele estaria ainda assim inventando um jejum, porque na lei Deus nunca deu um jejum para o homem. É interessante isso, que de 300 e tantas ordenanças da lei, não havia o jejum como uma ordenança. Deus nunca falou: vocês vão jejuar 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Não tinha qualquer tipo de jejum na lei. Então os discípulos de João Batista jejuavam de tristeza, arrependimento e reconhecimento de pecado. Os discípulos dos fariseus jejuavam para serem vistos pelos homens, porque essa era a característica dos fariseus. Até hoje a gente chama de farisaísmo, aquele que quer ser justificado aos olhos dos outros. E os cristãos, os discípulos do Senhor, não podiam jejuar. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Eles só tinham motivo para se alegrarem. Eles não tinham motivo nem para se entristecerem, como os discípulos de João faziam, nem para se gabarem de alguma coisa, porque o Senhor veio em graça para com eles, e eles estavam tão ocupados com aquela pessoa que eles não queriam atenção para si mesmos. Eles queriam se ocupar com Cristo, com a pessoa de Cristo. Então eles não jejuavam.
Mas dias viriam, o Senhor fala aqui no versículo 19, Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Esses dias são os últimos 2000 anos. Quando agora aqueles que são discípulos de Cristo, é claro que tem a Ele, né, mas não visivelmente aqui nesse mundo, tem a Ele como recurso, mas vivendo agora num deserto e sem razões para nos alegrarmos aqui, né, fora de Cristo. Não há razão para o cristão se alegrar fora de Cristo. E vivemos na ausência dele. Então, qual é o jejum cristão realmente, né? Eu entendo o jejum cristão como despojo, como o abrir mão daquilo que é de qualquer satisfação própria, porque vivemos num momento em que Cristo não está aqui. Para entender melhor, tem um versículo em Isaías 58, uma passagem, quando o Senhor fala em Isaías 58, ele fala do jejum, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Esse é o jejum que realmente o Senhor fala. Os jejuns que nós vemos na Bíblia, Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites, quando ele subiu ao monte para receber a lei. E esse jejum de Moisés tem muito mais a ver com o jejum do cristão, né? Porque, na realidade, por que ele jejuou 40 dias e 40 noites? Para se ocupar com Deus, ele estava na presença de Deus. Então o jejum não era uma condição para ele poder se ocupar com Deus. O jejum era uma consequência de ele estar se ocupando com Deus. Eu entendo o jejum para o cristão também nesse sentido, com a consequência de estar ocupado com Deus, não o inverso. Embora o Senhor tenha falado de jejum, numa passagem, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, ele fala: isso não se faz, não se consegue, a não ser com jejum e oração. Mas ali também eu creio que era o jejum, não apenas, né, de alimento, mas um jejum de despojamento da própria natureza humana. O Senhor vai falar mais para frente, ele vai falar agora da veste, né, e ele fala conectado também com isso. Dias virão em que ele se tirar do esposo, no versículo 20, e então jejuarão naqueles dias. Ele fala, ninguém deita, versículo 21, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o remendo novo, rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Na realidade, a maneira de encarar também esses vestidos era diferente de cada uma dessas três classes de pessoas que o Senhor está tratando aqui. Os discípulos de João, eles enxergaram os rasgos no vestido. Eles perceberam que todo aquele formalismo, toda aquela religião deles estava cheia de furos, porque eles não obedeciam realmente. Eles eram incapazes de guardar a lei. Então eles reconheciam em si mesmos os furos do tecido, os furos do vestido. Já os fariseus, o que eles faziam? Eles faziam remendos. Eles gostavam daquele vestido velho, remendavam eles, tentavam fazer parecer novo, e iam vivendo assim, na base do remendo, do vestido velho. Mas o Senhor,
estava trazendo uma coisa totalmente nova, vestido novo. O velho já tinha deixado para trás, o novo agora que importava. Então ele vai sempre contrastar aqui, né? Tanto na questão do jejum, como na questão do vestido. Ele vai fazer esse contraste daquilo que era e daquilo que agora é nessa nova dispensação agora, na graça e também daqueles que conhecem a Cristo, conhecem o Senhor. O jejum foi deturpado, né, o sentido de se jejuar, né? Em Levítico, no dia da expiação, eles teriam que afligir as suas almas. Isso possivelmente faça menção, né, que seria através de jejum, mas isso mostrava, era uma figura, né, daquilo que viria. Então, no dia da expiação, haveria essa aflição, né, da alma, porque falava de um dia futuro, quando eles olharão, né, aquele a quem traspassaram os judeus, né, que crucificaram a Cristo, e eles se lamentarão profundamente. Então faz uma alusão a isso. Então o jejum, na verdade, era uma demonstração de humilhação e de se afligir por algo divino. Mas isso, logicamente, foi sendo mudado, né, até chegar ao ponto dos fariseus, como o irmão explicou, fazer isso por uma mera falsidade, né, querendo mostrar algo que na realidade não era isso que Deus queria deles. E no Novo Testamento, em Atos, capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Isso nos mostra que o jejum não é algo que a pessoa faz e ela está se purificando de alguma coisa. Isso que foi deturpado, né? Não tem esse sentido de pessoa jejuar, passar fome ou qualquer coisa assim, como se fosse um voto ao Senhor para se parecer mais santo ou para se purificar de alguma coisa. Então não é esse o sentido. Realmente aqui eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Eles estavam tão ocupados com a obra do Senhor e com esses dons que havia aqui, né, com o ensino e as profecias e tudo que o Espírito Santo, nesse frescor daqueles dias, estava trazendo essas coisas novas, e daqui saiu essa missão, né, do apóstolo Paulo, tão importante, né, para a igreja. E aqui os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, e era uma obra independente. O Espírito Santo, com toda a sua liberdade e divindade, que ele é Deus, ele estava fazendo uma obra, e esses homens entraram nessa obra, servindo ao Senhor, e então eles jejuavam, mas não para ficarem mais santos, mais purificados. Isso já era coisa que não passava pela cabeça deles. Porque a obra de Cristo, o sangue de Cristo derramado, esse sim purifica, santifica, tudo é decorrente da obra de Cristo, e não de alguma coisa que o homem possa fazer para afligir-se a si mesmo.
Aliás, é até interessante, né, cair nesse capítulo aqui, porque nesses dias que os cristãos celebram Páscoa e eles se privam de tantas coisas durante esse tempo chamado Quaresma e tal. Gente, isso não tem nenhum sentido para o cristão. Não há nada que Deus tenha pedido. As pessoas acham que se purifica até em coisas que não tem nada a ver com Deus. Deixam de comer isso, deixam de comer aquilo por 40 dias. Para quê? A obra de Cristo, sim, tem o seu valor diante de Deus, um valor eterno. Não precisa ser mais feita, nem repetida mais vezes. Mas jejuar para se santificar, para se purificar, não tem nenhum sentido. Esses homens aqui, eles estavam tão ocupados na obra do Senhor, que eles deixavam as suas necessidades fisiológicas, até necessidades físicas, para estar ocupado com a obra do Senhor. E nesse momento, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então foi algo realmente que o Espírito Santo, né, na sua liberdade, dessa obra que ele havia começado em Antioquia, que era independente de Jerusalém, não foi Jerusalém que fundou alguma igreja em outro lugar, não. Ali o Espírito Santo tinha levado o Evangelho a esse lugar, eles creram, eram gentios, muitos aqui, e eles estavam totalmente ocupados com essa obra. E daí o Espírito Santo chamou e enviou a Saulo e Barnabé para a obra que ele tinha chamado. Então ela não tem nenhuma conotação de santificação, de purificação. Isso não é coisa de cristão. Não tem. O cristão, eu repito, ele é purificado, santificado, tudo pela obra de Cristo, não por alguma coisa que ele faça como se estivesse ofertando a Deus algo assim, de maneira nenhuma. Mas há dias, realmente, o Senhor bem disse que os discípulos teriam que jejuar, porque realmente estariam muito ocupados, né, com a obra, perseguidos muitas vezes, e também mais diretamente, mais literalmente, isso que o Senhor está falando, arremete para a grande tribulação, que os discípulos, o remanescente dos judeus na grande tribulação, aí sim eles jejuarão realmente. A caristia terá o seu lugar, né, no mundo todo, principalmente nessa parte de Israel, e realmente eles estarão muito ocupados em levar o Evangelho do Reino, os sábios entre eles procurando esclarecer aos discípulos, aos judeus, né, de então, quanto ao anticristo, procurarão ensiná-los a verdade do Evangelho do Reino e tudo mais. E eles estarão realmente jejuando e muito nesses dias. Mas não para se santificarem, não para se purificarem, mas porque realmente o trabalho será grande, estarão compungidos, né, de coração, realmente. Deus vai dar espírito novo para eles, coração novo, e eles estarão então realmente fazendo um jejum verdadeiro, e não o que se foi feito, né, e que se praticava em Israel nesses dias que o Senhor estava falando essas palavras. E depois nós vemos no final do livro de Atos também, quando aquela viagem, né, chega aos extremos, eles estão desesperados, jogaram o trigo no mar, eles estão completamente e jejuando por tanto tempo, né? Por quê? Não era porque eles queriam, é porque realmente não tinha tempo. Em meio àquela tempestade, todo aquele alvoroço, eles estavam até tendo que jogar os seus alimentos fora para poder salvar o navio. E realmente fala lá que Paulo, depois de muitos dias, então ele pegou um pão e deu graças na presença de todos e falou aquelas palavras memoráveis, né? Eles estavam tanto tempo sem comer.
E aí então é até uma alusão assim à recuperação da verdade que aconteceu, né, nos anos 1800 e que trouxe à tona novamente o partimento do pão e a palavra de Deus também sendo ensinada com mais conhecimento. Mas é assim, o jejum realmente é a necessidade e a ocupação com Cristo, com a obra do Senhor, e muitas vezes também por, como o irmão explicou, por desgosto, alguma coisa muito grave que está acontecendo na família, né? As coisas às vezes são difíceis, né? E então mas não para se tornar, repito, mais santo, mais puro. Isso não tem nenhuma conotação, essa palavra jejum. 1 Samuel, capítulo 14, você vê como que o homem religioso, ele gosta do jejum. 1 Samuel, capítulo 14, muitos já conhecem essa história, em que Jonatas e seu pajem de arma estava batalhando essa batalha e Saul não sabia disso. E capítulo 14, versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos, por ter provado um pouco deste mel. Então nós vemos que Saul fez esse jejum, declarou esse jejum, e qual que era a posição que Saul estava? Nós vemos que no capítulo 14, versículo 2, fala: e estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram 600 homens. Ele estava lá descansando. E depois ele declara esse jejum. E ele, querendo levar essas coisas à frente, ele chega ao ponto de ver que Jonatas tinha quebrado esse jejum. Versículo 41. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou. E disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas.
Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação a Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Também em 2 Samuel, capítulo 12, a gente vê uma outra faceta desse jejum. Nós vemos nesse capítulo 12 sobre a história de Davi, quando ele cometeu esse adultério e foi declarado a ele que essa criança iria morrer. E capítulo 12, versículo 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre o seu rosto. E então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. E viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que lhe disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestido e entrou na casa do Senhor, adorou, e então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Que bonito ver isso, né? Essa face da ressurreição. Então ele já não tinha o porquê de orar. Então esse jejum de Davi completamente diferente desse jejum que nós vemos de Saul. Saul estava lá descansando debaixo da romeira, enquanto seu filho estava lutando com seu pajem de armas. E ele faz esse jejum. Nós vemos que o povo estava esfomeado, que quando foram comer, começaram a matar animais e comer com sangue, porque desespero, uma coisa forçada. Mas esse jejum de Davi era um jejum de tristeza, não era um jejum, era um jejum pela tristeza que ele estava passando, por aquilo que ele havia feito. Então é muito diferente esse jejum. Então ele já não tinha mais por que levar esse jejum à frente. Por quê? Porque agora a criança era morta, e ele sabia que essa criança não poderia voltar aí, mas ele iria encontrar com essa criança. A religião do homem, ela sempre coloca fardos. O que Saul fez era o que os fariseus faziam. O Senhor fala que eles colocavam fardo sobre os homens que nem eles próprios eram capazes de mover com um dedo. Eles não estavam nem um pouco dispostos a fazer aquilo. Eles impunham essas condições, essas coisas todas. Nós vemos que Saul não tinha misericórdia pelo seu povo. E se não é pela intercessão ali dos outros soldados, ele iria matar o próprio filho.
ia matar o próprio filho, que fez uma coisa que não estava errada, né? Não tinha fundamento algum a ordem que Saul deu, e muito menos o filho sabia, né, o que tinha acontecido, porque ele não estava quando Saul deu aquela ordem. Depois que ele come do mel é que os outros soldados avisam ele daquela conjuração de Saul. E a continuação do nosso capítulo agora, aqui de Marcos 3, é mais ou menos isso também que vai acontecer, porque nós vamos ver mais uma vez os fariseus sem qualquer misericórdia, sem qualquer graça, acusando os discípulos do Senhor. No versículo 23, aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Lá em Deuteronômio 23, dizia que isso não era roubo. Quando uma pessoa viajava, naquele tempo não tinha posto de gasolina, lanchonete na beira da estrada, nada disso. Então, quando uma pessoa viajava, ele tinha licença para colher a comida que ele precisasse durante a viagem. Então, se ele estava com fome, ele podia colher com as mãos, não usar foice, colher com as mãos grão na beira do caminho para comer esse grão. Se ele passasse por um vinhedo, ele podia colher uvas e comer as uvas, ele não podia colocar em cestas ou em vasos. Ele não podia carregar essa uva, mas ele podia comer as uvas no caminho ali, andando, ele podia colher, não era roubo. E então eles estavam fazendo isso aqui, eles estavam com fome, e o Senhor agindo em graça com eles, ao contrário de Saul, não coloca qualquer impedimento para que eles façam isso. Eles estavam, na realidade, não trabalhando também, porque os fariseus vão acusá-los. Os fariseus lhes disseram, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas, espera um pouquinho, o que eles estavam fazendo no sábado? Eles estavam comendo. Não havia proibição para se comer no sábado. Havia proibição para se trabalhar no sábado. Eles não estavam ceifando um campo com foice, eles não estavam colhendo as uvas para vindimando, né, as uvas, eles estavam simplesmente almoçando. Eles estavam pegando no chão, na beira do caminho, os grãos que estavam ali, esfregando nas mãos para tirar a palha e comendo. Eles estavam almoçando. E não havia proibição. Eles que levavam a coisa a esses extremos, como o senhor vai falar depois, que eles dizimavam a hortelã e o cominho, mas negligenciavam a misericórdia, negligenciavam as coisas que eram mais importantes. E aqui, então, eles não estavam transgredindo a lei, não era trabalho isso. Eles estavam comendo, não era trabalho. Mas o que havia ali? Falta de misericórdia, porque era assim que agia. Assim já age a religião do homem. É falta de misericórdia. Mas ele disse-lhes, no versículo 25, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? É interessante que a hora que ele fala isso para os fariseus, ele está, na verdade, revelando a sua condição, a sua pessoa. Porque Davi era um tipo de Cristo. Ele era um tipo do Messias. Era aquele que tinha licença na hora da fome dos seus que estavam com ele, de entrar e comer o pão. E não serem nem repreendidos por aquilo. Quando eles fazem isso lá diante do sacerdote. Por quê? Porque Davi, ele era uma figura de Cristo. E aqui está agora o verdadeiro Davi. O verdadeiro Davi pegando aquele pão e dando aos seus discípulos. E o que eram aqueles pães, os 12 pães que havia na mesa da proposição no templo? O que eram aqueles pães? Ou no tabernáculo também? O que eram aqueles pães, né, no templo de Davi? Eram um sinal, era uma lei cerimonial, na verdade, não era uma lei moral, era uma lei cerimonial, que representava que Deus iria cuidar do seu povo, das 12 tribos, o tempo todo. Ele ia alimentá-los.
Os pães representavam o cuidado de Deus para com o seu povo. Por isso que eram pães, não eram outros objetos. E quando chegava no sábado, eles trocavam os pães todos os sábados, e aí os sacerdotes podiam comer daqueles pães. Então os pães eram a misericórdia de Deus, eram a figura da misericórdia de Deus, da provisão de Deus para com o seu povo. O Senhor Jesus está simplesmente fazendo com que aqueles pães, aquela misericórdia, aquela provisão, se tornassem realidade aqui. E dando de comer para os seus discípulos, dando esse exemplo, né, que ele estava alimentando os seus discípulos no dia de sábado. Mas eles não aceitavam, porque a religião faz isso, a religião coloca fardos. A religião não tem misericórdia. Por isso que Davi, quando Deus precisou julgá-lo por um pecado e colocou opções, ele falou: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Tinha mais de uma opção, uma delas era cair na mão dos homens, e ele prefere cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia, o homem não tem misericórdia. E aí ele vai terminar aqui dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, eles estavam invertendo os valores na religião judaica. Tudo aquilo que Deus dava era para o homem, era pensando no homem. O descanso do sábado era pensando no homem, para que o homem descansasse no sábado. Mas eles invertiam a coisa. Transformavam aquilo de uma maneira que não tinha nenhum traço de misericórdia. E ele termina algo aqui que é importante, quando ele fala no versículo 28, assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Ele não fala, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não. Ele fala que o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Por quê? Porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da plantação dos grãos ali, ele é Senhor das pessoas, ele é Senhor dos pães da proposição que havia no tabernáculo e depois no templo. Ele é Senhor de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. E do sábado. Ele é aquele que tem autoridade sobre o sábado.